Boa noite. Hoje é dia de discipulado e mais uma vez estamos aqui. Estamos aqui reunidos virtualmente para aprendermos a palavra de Deus um pouco mais. E uma das formas que nós aprendemos a palavra de Deus é através de contarmos o que Deus tem feito na nossa vida ou contarmos, na realidade, a nossa experiência com Deus, né? A ação de Deus na nossa história, a nossa percepção, o nosso discernimento, o nosso entendimento de que Deus está presente e Ele age na nossa história. E aí nós contamos uns para os outros. E na comunidade de fé, isso é muito importante, porque embora o Deus seja o mesmo, Ele age na vida de cada um de forma diferente. E isso enriquece a comunidade, enriquece as nossas vidas, nos fortalece. E hoje nós vamos estudar um tema muito interessante nesse tempo de pandemia, que é um tema, o tema escolhido é Não Tenha Medo. E nós estamos num tempo onde estamos enfrentando a morte, onde estamos enfrentando dúvidas, enfrentando desemprego, enfrentando a solidão. Pessoas têm morrido por ansiedade, também não só pela doença. Então, é um tema muito propício para nós hoje, nesse período que estamos passando. Não tenha medo. O texto escolhido da palavra de Deus para nós hoje está em Jeremias, no capítulo 29, nos versículos de 11 a 13. Vamos ler? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos um estudo da Tua Palavra. Ó Pai, nós te pedimos de coração que o Senhor possa alcançar cada pessoa, Deus, que estiver acompanhando esse estudo, que estiver ouvindo esta palavra, Senhor. Ó Pai, que a Tua Palavra faça morada nos corações e que possa frutificar no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Como eu disse para vocês, uma das formas que nós temos de aprender a palavra de Deus é contando uns para os outros o que Deus tem feito na história da nossa vida. E lendo o estudo de hoje, que é sobre não ter medo, eu me lembrei de um dos dias, talvez o dia que eu mais senti medo na minha vida. E o medo, nós sabemos que é algo bom que existe em nós, porque ajuda a preservar a nossa vida, né? Mas, às vezes, o medo também nos cega, e aí vira um problema. Eu tinha 25 anos, era casado, e o meu primeiro filho tinha alguns meses de idade. Eu sou arquiteto e havia feito um projeto de ampliação de um galpão industrial de uma indústria multinacional em São Paulo. E eu fiz o projeto, dei entrada na prefeitura para aprovação e orientei o proprietário, o diretor da empresa, que eles deveriam aguardar a aprovação para poder iniciar a obra. Mas eles precisavam do galpão para guardar uma série de coisas, estavam sendo apertados lá por um outro órgão da prefeitura, porque tinha que armazenar alguma coisa. E falaram, não, pode fazer, vamos fazer, porque isso daí, se o fiscal aparecer aqui, a gente resolve e tal. E eu, novo, foi a minha primeira experiência, depois de formado assim, com prefeitura, e ainda mais desse tamanho, era uma grande indústria. Eu falei, tudo bem, né? E aí, passou uns meses ali, a obra estava pela metade, mais ou menos,
a fiscalização passou e deixou uma multa para eles de R$300 mil. E aí eles me chamaram, falaram, ó, a prefeitura nos multou e você está resolvendo as coisas lá da aprovação, que já tinha que estar aprovado, por que não está aprovado? E agora eles nos multaram e você tem que resolver isso. E jogaram o pepino nas minhas costas. Tá bom. Eu, tomei aquilo para mim e fui atrás de resolver. Bom, fui até a prefeitura, encontrei os dois fiscais lá e fui falar com eles. Falei, ó, eu sou arquiteto da obra tal, né? Tá aqui a multa que vocês colocaram lá. E eu queria conversar com vocês, como é que eu posso resolver isso, né? Porque tem um valor aqui que eu achei fora de propósito, mas eu queria saber com vocês como é que a gente resolve isso com a prefeitura. Aí eles falaram, vamos tomar um café ali na frente. Aí me puxaram para fora do prédio, tinha um carrinho de lanche ali na frente, vamos tomar um café. Aí um virou para mim e falou assim, ó, o único jeito que você tem de resolver isso é pagando. Não tem jeito. É R$300 mil, a prefeitura tem esse direito de cobrar. Você sabe, você é arquiteto, você sabe que não poderia ter começado a obra antes da aprovação, então tem que pagar, não tem jeito. Aí o outro, se fazendo mais de amiguinho, falou para mim, então, mas peraí, tem uma forma de resolver mais tranquila, que é o seguinte, você pode nos pagar 1/3 desse valor e aí a gente resolve a multa aqui internamente e fica por isso mesmo, o seu cliente não vai ser prejudicado. Aí eu ri assim, né, não ironicamente, eu ri com realismo, né, da situação e disse a eles, falei, mas nem vendendo o meu carro, que era um carro velho, e a minha linha telefônica do meu escritório, eu consigo pagar essa multa. Naquela época a linha telefônica valia muito dinheiro. E aí o outro falou assim, bom, então você tem que resolver, é problema seu. Aí eu falei assim, bom, mas não tem outro jeito? Ele falou assim, não, tem, né? Você sabe, né? Você lembra aí do noticiário do mês passado que o engenheiro despencou do prédio e morreu? Então, acidentes acontecem com engenheiros, com arquitetos, né? Você que sabe. Vai lá e pensa no que você quer fazer. Naquele momento eu senti um medo imenso, eu fui ameaçado de morte ali. E realmente havia acontecido isso. Uns meses antes o engenheiro tinha morrido numa obra e embora o noticiário dissesse que foi um acidente, a Rádio Peão dizia que o cara foi assassinado na obra por fiscais da Prefeitura de São Paulo. Bom, mas isso nunca se comprovou. Então, eu fiquei com muito medo, falei para ele, bom, tá bom, eu vou pensar, né, e aí eu te dou uma resposta. Aí o outro falou, mas não pensa, não demora muito não, porque nós temos que cobrar essa multa. Falei, não, vou ver se até amanhã eu dou um retorno. Saí de lá, muito angustiado, chorei bastante no meu carro, senti muito medo, implorava pela misericórdia de Deus o tempo inteiro. E aí eu me lembrei, orando, de uma uma conhecida que eu tinha, que foi uma arquiteta que foi acolhida por um escritório que eu trabalhava antes de eu casar. E ela trabalhava na prefeitura, tinha sido vítima de uma injustiça ali. Deus se conheceu, conversamos, trabalhamos juntos uns meses. E eu lembrei dela. E eu tinha ainda o telefone dela na minha cadernetinha de telefone. Porque também não tinha essa agenda telefônica no celular. Era cadernetinha, tudo escrito à mão. E só que é o seguinte, não tinha o celular, o telefone era fixo, ou telefone público com ficha ou cartão. E eu então, entre me deslocando de uma obra para outra, de um serviço para outro ali naquela tarde, muito angustiado, eu parava no orelhão e tentava ligar para ela e ela não estava em reunião, e eu não conseguia falar com ela e não conseguia, aquilo foi me angustiando mais e mais, e eu clamando pela misericórdia de Deus, e eu senti tanto medo, mas tanto medo, que eu cheguei a pensar em abandonar minha família, assumir de casa, né, a fugir, abandonar minha família, com medo que a minha família sofresse as consequências daquele meu problema, né?
de tanto medo, eu fiquei cego. Eu realmente achei que aquilo seria possível de acontecer na minha vida. E aí chegou uma hora que eu tinha que voltar para casa, e eu fiz a conta, falei, mas eu só vou chegar em casa depois das 6. E eu preciso ligar para a Cristina antes das 6, porque 6 horas ela vai embora. E aí me lembrei da casa do meu pai, que era no caminho da minha casa. Aí eu fui, quando eu cheguei na casa do meu pai, toquei a campainha, quem que abriu a porta? Meu pai. Ah, não tive dúvida, eu pulei no pescoço dele, mas eu chorei que nem uma criança. Mas ele me abraçou e falou, filho, o que que foi? O que que aconteceu, né? Calma, o que que você está assim? E eu chorava e soluçava e não conseguia falar com ele. Aí ele falou, calma, me conta o que está acontecendo, para ver se eu posso te ajudar. Aí eu contei. Quando eu contei, meu pai falou, calma, meu filho. O meu pai, ele teve construtora, trabalhou muitos anos com construtora, né, construindo, conhecia a prefeitura, ele tinha conhecimento de tudo que eu estava passando. Né, e um conhecimento de muitos mais anos do que eu. E aí ele falou, calma, não é assim. Né? Primeiro, essa multa, não existe isso de multa. Segundo, o cara não pode te ameaçar de morte assim, ameaçar a sua vida desse jeito. Né? Existe lei para isso, fica tranquilo. Mas a fala do meu pai me acalmou. Né? Meu pai me mostrou e eu fui pondo o pé no chão, tendo mais clareza do que estava acontecendo realmente. E liguei para a Cristina. Seria a minha última tentativa, porque já era quase 6 horas da tarde. Se eu não achasse ela, eu não ia conseguir dormir aquela noite, nem sei se eu voltaria para casa. E aí liguei e ela atendeu o telefone. Eu falei, ô Cristina, estou o dia inteiro tentando falar com você, eu preciso muito da sua orientação. Carlos, o que aconteceu? Estou sentindo que está meio tenso, meio nervoso. Aconteceu uma coisa muito chata. Contei para ela o que aconteceu, aí ela falou, calma, Carlos, fica tranquilo. Você não me encontrou hoje à tarde porque eu estava numa palestra, num treinamento, a tarde toda, com os supervisores da prefeitura. E eu estou aqui na minha sala com o supervisor desta regional. Né? E ele é o supervisor desses fiscais. E eu vou contar para ele o que você passou e ele vai resolver isso com esses fiscais. Você pode ficar tranquilo. E com relação à multa, você me manda essa multa, que eu vou dar uma olhada e vou te orientar, porque normalmente esses caras que trabalham desse jeito, para poder assustar, né, os arquitetos ou os proprietários, eles acabam cometendo erros no preenchimento do formulário. E aí você pode pedir uma revisão, você pode pedir desconsideração dessa multa. E foi o que aconteceu. Né? Estava tudo errado o preenchimento, a multa foi desconsiderada, o projeto foi aprovado, e a obra foi concluída. E os 2 fiscais foram afastados do cargo naquele período. Então, o nosso estudo de hoje traz uma questão que é o fato de nós sermos pegos desprevenidos, muitas vezes. E realmente, assim como essa pandemia nos pegou desprevenidos, nós não estávamos preparados para isso. Não estávamos preparados cientificamente, o mundo não está preparado cientificamente, mas nós individualmente também não estávamos preparados emocionalmente para viver isolamento, para ter que se adequar ao uso de máscara, para ter que enfrentar a morte, porque a doença não tem cura. Então nós fomos pegos desprevenidos, né? E eu fui pego desprevenido ali, naquela situação da prefeitura. Eu jamais esperava que ia ser tratado daquela forma. Pois é, mas Deus, o nosso Deus não é pego desprevenido. Né? Ele está vendo todas as coisas e o texto diz, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Né? Pensamentos de paz e não de mal. Né? E, de fato, eu percebi isso, né? Mais velho hoje, contando para vocês, eu vejo, né, que Deus estava à frente do meu tempo, né? Porque eu estava naquele tempo da angústia, mas Deus já estava preparando a solução lá na frente, né? E o encontro com meu pai, né, um pouco antes, que me trouxe clareza da situação,
tem a ver também com o nosso Pai maior, com o nosso Deus, que é como Pai, que Ele nos abraça como meu Pai me abraçou, né? E Ele nos acolhe e Ele diz para a gente, calma, não é assim, eu estou aqui, eu sei o que dizer para você, eu tenho o que dizer para você. E a palavra de Deus, né? Deus tem o que nos dizer. O Evangelho de Jesus Cristo nos diz muito sobre a vida e sobre como vivemos, né? E, no fim, tudo estava encaminhado para uma solução que eu desejava, né? A palavra de Deus que nós lemos diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquela minha conhecida passou a tarde inteira com o chefe daqueles fiscais que me trataram daquela forma, né? E Deus não me deixou passar aquele dia para o outro dia na angústia. Ele permitiu que a coisa se resolvesse naquela tarde. Mas uma coisa muito importante, gente. Eu sei por que isso se resolveu dessa forma e eu sei por que Deus agiu em meu favor. Porque naquele momento eu fui fiel a Ele. Naquele momento de desespero, naquele momento de cegueira emocional, de cegueira do pensamento, eu clamei e eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, coloquei a situação nas mãos do Senhor, crendo que Ele agiria em meu favor. E isso é o que a palavra de Deus, é o que os testemunhos de todas as pessoas que estão na Bíblia, né, de relacionamento com Deus, da história de todos eles, nos mostra, né? E o texto aqui diz isso para a gente também. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele continua, eu vou ler o 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu sou emotivo, né? Eu chorei muito no passado, mas eu choro hoje também, né? Farei mudar a vossa sorte. E Deus, naquele dia, mudou a minha sorte. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Nesse tempo de pandemia, não temam. Não temam, não tenham medo. Porque o nosso Deus está vendo tudo. E tudo é para o nosso bem. Ele sempre está agindo em nosso favor. E Ele não está distante de nós. Eu não creio nesse Deus que muitas igrejas pregam, que está lá no céu todo-poderoso, assentado no trono. Não. Eu creio no Deus que se fez homem e veio estar conosco, veio habitar no meio de nós, sentir o que nós sentimos. E eu tenho certeza que esse Deus de carne e osso, esse Deus humano, que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, né? Ele está sofrendo conosco, porque Ele não queria, é certo, eu tenho isso comigo, que nós passássemos por essa doença, que tantas vidas fossem levadas. Então, eu creio nesse Deus. E é porque eu creio nele que eu me sinto bem. Eu estou chorando aqui porque nos emociona, não tem jeito, nós somos humanos. Mas eu não tenho medo. E não tenha medo. Em frente, hoje recebi uma notícia de um amigo, um conhecido, uma pessoa muito boa que está lá no hospital, hoje teve uma parada cardíaca, está entubado. E essa é a nossa realidade hoje. Tenha certeza que momentos de crise é sempre um momento de oportunidades também. E Deus sabe disso. E se você conseguir olhar à frente, né? Parar de olhar para o momento atual, mas tentar olhar à frente com esperança nesse Deus e confiar que Deus está agindo em seu favor, você tenha certeza de que você vai passar e vai dar glórias a Deus e um dia vai estar aqui testemunhando para nós. Que Deus possa abençoar sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus. Obrigado por poder compartilhar com tantas pessoas o que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor está presente, porque o Senhor não está distante, mas está presente conosco, aqui na pessoa de Jesus, que ressuscitou e está conosco, Senhor. Ó Pai, se nesse momento, ó Deus, tem alguma pessoa sofrendo com alguém da família, ó Pai, que está em apuros, que está passando apertado com a doença, com essa pandemia, ó Deus, acolhe esse coração, acalma esse coração, Senhor. Traz, ó Deus, esperança, traz serenidade, tranquilidade no seu coração, Senhor. Ó Deus, e que todas essas coisas, pessoas também desempregadas, pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão na dúvida, pessoas que estão perdendo o seu negócio, ó Pai, que toda esse reboliço, Senhor, possa trazer transformação de vida para melhor, ó Pai. Ó Deus, nós cremos que o Senhor quer o melhor para a nossa vida e é por isso, ó Deus, que estamos aqui trabalhando em Teu favor, trabalhando em favor do Teu reino para divulgar, ó Deus, a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por se fazer homem e habitar no meio de nós. E é no nome desse homem, Jesus, que nós oramos neste momento. Amém e amém. Pessoal, fiquem em paz, que a paz de Deus esteja na sua casa, tá bom? E que possa te fortalecer neste momento e em todos os momentos da sua vida. Deus abençoe. Boa noite.